Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo. Estamos aqui com o senhor Márcio Pacheco. Boa noite, senhor Márcio. Boa noite. Nossas vibrações de paz. Vibrações de paz, vibrações de amor, vibrações de harmonia, de tranquilidade a todos que estão conectados conosco hoje. Já estão conosco aqui a Simone Cerqueira, a Mércia. A Mércia sempre está conosco, né? Mércia não pode faltar. Nosso abraço a Mércia. Gonçalves, Cláudia Noronha, Celeste Freitas, Silmar Almeida, Selmo Gomes, Sidney de Assis, Roque. Abraço aí, sou Sidney. Grande abraço. Muito obrigado a todos vocês pela presença na noite de hoje. Hoje temos aqui o nosso tema Missão dos Pais, né, com o nosso palestrante, o nosso Márcio Pacheco, um tema muito relevante, muito importante à vida de todos nós. Vamos para a nossa prece, né, para nós iniciarmos os nossos trabalhos, agradecendo ao meu Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos, nem que seja através da rede mundial de computadores, esse recurso, essa bênção que chegou até nós antes dos momentos mais difíceis que estamos passando agora. Agradecemos muito a Deus por ter permitido que Jesus e todos os seus mensageiros, os bons espíritos, deixassem que chegasse até nós essa mensagem abençoada que nós chamamos de doutrina espírita, que tanto bem faz às nossas mentes, tanto bem faz aos nossos corações, e nesses momentos em que todos nós estamos necessitados de consolação, todos nós estamos necessitados de apoio, que as bênçãos, que a luz de mais alto possam estar conosco, que possa iluminar a mente do nosso palestrante, do nosso irmão Márcio Pacheco, na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, senhor Márcio, a palavra toda sua. Mais ou menos 9 horas estamos de volta aqui para a gente fazer os encerramentos, os fechamentos finais aqui. Boa noite, boa palestra para o senhor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos que estão conosco nessa tarefa, nessa missão nova, né, de comunicação,
e falávamos com Stanley que da grandeza, né, do momento, da proposta nesse instante em que o confinamento, que o isolamento social está exigido de nós, a doutrina não se sentiu prejudicada, o plano espiritual agiu junto, porque estão nessa comunicação magnífica de estarmos comentando, estarmos falando, estarmos encontrando, não presencialmente, mas, de certa forma, visualmente, né? Através da, da comunicação moderna do momento, através da internet, através dessa forma remota que o mundo moderno nos oferece, né? Isso nos deixa muito felizes. E uma coisa que aconteceu conosco, com todos nós diríamos, é que antigamente nós íamos ao centro, nós tínhamos que deslocar, né? Até íamos muito com muita alegria, fomos algumas vezes aí nos Lares Unidos, aí no Nações. Hoje, ele vem à nossa casa. Então, são várias casas que estão agora abertas nessa proposta de estudo desse grupo, né? Nesse instante. Então, é uma forma diferenciada e que nos faz buscar uma maneira nova de entender esse instante da transição que estamos vivendo, né? A gente está feliz, sauda todos os companheiros com muita alegria, com os votos de muita paz, muita serenidade e dessa confiança que nós precisamos ter para passarmos por esses momentos, né? Momentos que não estão tão fáceis, uma vez que no início dela, um ano atrás, a gente tinha só as notícias, estava lá longe, estava na China, estava nos Estados Unidos, agora está pertinho de nós, está pertinho de nós. Amigos, companheiros, familiares estão sofrendo, estão desencarnando, famílias mais ajustadas. É preciso que haja essa fortaleza que a doutrina nos traz através da imortalidade que ela propõe e comprova para nós, né, nesse momento. Então, precisamos estar serenos e confiantes, cada um, e buscando sempre esse aprendizado maior que nós temos que fazer no momento atual. Como o nosso irmão nos anunciou, nós vamos trocar ideia, nós vamos conversar um pouco a respeito da missão dos pais. E vejam, companheiros, que no primeiro momento, ao formar a estrutura do lar, nós carregamos erroneamente a ideia de que conhecemos, que sabemos e que temos em mente a responsabilidade dessa missão dos pais. Ledo engano, diríamos nós, né? E essa experiência e essa segurança, ela só vai se dar de fato, com o passar do tempo, com o amadurecimento, com exatamente aquilo que a gente traz de outras reencarnações, e não vale só a oportunidade do amadurecimento na experiência da atual reencarnação que cada um de nós está vivenciando, né? Então, a missão, ela vai trazer, ela vai ser de grande importância nessa junção com a família. E nessa grande responsabilidade, porque a missão, quando se dá a missão a alguém, dá-se a ele uma responsabilidade. Convida ele a, de alguma maneira, buscar efetivamente desempenhar um papel, cumprir uma tarefa, né? Então, ele tem que se lançar nisso. E com relação à família, com relação a essa estrutura, e a família hoje, no mundo moderno, ela tem já uma conotação bem diferenciada, mas é família, nós não podemos, em hipótese alguma, modificar ou ficar só no modelo tradicional, mas o importante é que a união de criaturas vai fazer essa relação
de família ou a própria relação daquela família que nós podemos dizer multidimensional, que não é só ligado pela consanguinidade, né, pela Constituição, mas pela afetividade, pelo compromisso, pela própria relação, vai se formar na família. E isso faz parte desse instinto gregário que nós, nessa trajetória evolutiva, já conseguimos, já adquirimos. Então, a Joana de Anjos, numa oportunidade, ela fala que esse instinto gregário, o homem não vai, em hipótese alguma, regredir e carregar a proposta de viver só, de viver isoladamente, de estar como um ermitão. Não tem mais jeito, não tem essa possibilidade, mesmo porque essa inter-relação, esse parâmetro do crescimento e da evolução é ligado ao outro, é ligado na relação interpessoal que nós, de alguma maneira, temos que lidar, que fazer com o mundo, com o mundo que nós estamos vivenciando. E é por causa disso que Kardec, lá na questão 775, ele perguntou aos espíritos qual que seria para a sociedade se houvesse um relaxamento, né, dos laços de família. Os espíritos responderam com propriedade para Kardec: uma recrudescência do egoísmo. É voltar atrás, é perder exatamente aquilo que já se conseguiu, né? Não tem como. Ninguém está mais ou tem condições de viver sozinho, de viver isoladamente, né? Daí a importância dessa estrutura da família. Sabemos naturalmente, e várias vezes, o movimento espírita, a doutrina, né? A bibliografia nossa tem tratados sobre a importância da família. Tanto assim que a Federação Espírita Brasileira mantém permanentemente, desde 1983, uma campanha institucional da Federação: aperte mais esse laço, né? É bom viver em família, nessa convivência, nessa inter-relação, né? E é nessa que se vai fazer o aprendizado. Só para a gente relembrar, nós gostamos demais de um dos conceitos que o Espírito Emmanuel traz para nós no Vida e Sexo, de família. Nós temos uma série de conceitos jurídicos, social, né, o interpessoal com relação à família. Mas a maneira com que o nosso Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, trouxe para nós, vale a pena a gente refletir um pouquinho, antes de falarmos propriamente dessa responsabilidade ostensiva que está destinada aos pais, né? Kardec, falha nossa nessa citação, Emmanuel, no Vida e Sexo, através da psicografia do Chico, diz o seguinte, que das instituições, das associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Essa inter-relação marcada por esse convívio estreito, e como ele tem sido exemplificado nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nessa obrigatoriedade de construir, de interrelacionar, de conhecer mais o outro. E de exercitar essa função explícita da família, educadora e regenerativa. A constituição da família. Temos desta forma, vejam como que Emmanuel coloca para nós, temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, a programação não é nossa, de cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. Então, nós entendemos que, dentre todas as definições que nós temos com relação à família,
essa constituição, essa maneira com que Emmanuel nos traz, fica muito tranquilo para nós entendermos dessa importância, dessa grandeza, dessa função, né, de origem divina, fazendo essa inter-relação entre os familiares, pais e filhos, filhos e irmãos, e toda a parentela que nós podemos fazer. Verificamos, só uma breve reflexão. Diz Emmanuel que nenhuma mais importante na função educadora e regenerativa, que estaria, companheiros, numa horizontalidade, estaria numa linha horizontal, numa ponta a educação, noutra ponta a regeneração. Então, uma relação, de fato, no mesmo plano. E quando essa relação vai se firmando, vai de fato caminhando, e ela só vai se dar nessa exemplificação, educação e regeneração, a educação sendo o conhecimento, sendo a aprendizagem de um modo geral, não é? Nós vamos trazer um conceito de educação também, para a gente ter essa ideia mais objetiva, e a regeneração, que seria, de fato, modificação. Regenere-se aquilo que modifica, realmente. Nessa linha horizontal, forma-se uma base para que nós alcemos na verticalidade ao aprimoramento. Só desse jeito, vivendo na linha horizontal, é que nós nos verticalizamos para ao ganho do próprio aprimoramento. Esse é o conceito. É essa a importância. E baseado nisso, é que vai a nossa reflexão maior, no sentido de entendermos que é importante, positivamente, o processo de educação. Ainda mais no mundo moderno. Nesse mundo de transição que estamos vivendo. Em que, desde 1868, Kardec coloca para nós, lá em A Gênese, no último capítulo, no final dos tempos, os tempos são chegados, se não me falha a memória, nós temos lá a nova geração. E a nova geração, nós sabemos, ela está aí conosco, convivendo explicitamente, né, e exigindo de nós esse processo de conhecimento, esse processo de aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, a grandiosidade da modificação através da regeneração, ou daquilo que a doutrina nos preconiza, da transformação. E esse meio só vai se dar efetivamente através da educação. E, da mesma maneira, nós gostamos de lembrar, está lá na questão 685A, quando Kardec conceitua para nós o que seja educação. O que seja educação. Nós estamos fazendo um link exatamente de uma forma sugestiva aos companheiros da missão dos pais, desse trâmite, né, desse trabalho. E na 685, só para não nos delongarmos, Kardec diz o seguinte, que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Está lá na lei do trabalho, né? Esse elemento é a educação. A importância é exatamente isso. Por isso que ele está na base, né? É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, só o conhecimento, né? Só o conhecimento cultural, de certa forma, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres que a incute bons hábitos. Porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Eis a questão. Né? Então, nós começamos
visualizar dessa forma, companheiro, exatamente essa questão da importância da educação e dela ser a base, mas de uma forma em que não seja só na intelectualidade, mas na maneira, no conjunto geral de formar bons hábitos. E a doutrina é, de fato, excelente para nós quando ela nos concita a transformação moral. Naquele esforço constante, como diz o Espírito Verdade, né? De fazer que nós, lá no capítulo 17, de fazer que nós, de fato, transformemos constantemente, domando as nossas más tendências. É formar bons caracteres, realmente, né? Formar bons caracteres, realmente. Mas, muito bem, estaríamos ainda no campo da teoria. Como é que seria isso? O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Né? De que maneira exemplificar? Né? E estamos nesse momento hoje, né? Nessa vivência, nós estamos num momento assim, de aprendizado recíproco, nós poderíamos dizer. Nós poderíamos dizer, com a convivência estreita, pais e filhos, familiares, né? No conjunto, dentro do lar, né? Aquela estrutura em que cada um está no seu patamar evolutivo, né? E é preciso que aqueles que estão na responsabilidade da coordenação, no compromisso de desempenhar uma tarefa ou uma missão, como é a temática da nossa troca de ideias, né? Como é que poderíamos fazer? O que fazer? Quando fazer? Aí nos faz lembrar de um fato que nós vimos lá na nossa adolescência, na época de mocidade, atribuído a Napoleão Bonaparte, quando estava lá no comando da França, uma mãe chega perto dele e ele pergunta, imperador, eu estou no segundo mês de gravidez, no segundo mês da gestação. E eu vim perguntar ao senhor, porque, por causa da sapiência, né, do entendimento, do comando dele, de autoridade maior, quando que eu devo começar a educar o meu filho? Qual que é a idade ideal? De que forma isso acontece? Qual que é a idade ideal? Então, Napoleão diz para ela, a senhora já está atrasada há 2 meses. Olha, e tem uma ligação, pode ser, esse fato nós dizemos atribuído, porque aquilo que já cai no domínio público, né? Aquilo que já cai no domínio público já, de certa forma, a gente vai perdendo a referência, ele vai popularizando, né? Mas não importa, vamos tirar o cunho moral de tudo isso aí. E nós, reencarnacionistas que somos, né? Sabendo da imortalidade da alma, sabemos da reencarnação, né? Esse processo tem que ser constante. Tem que ser constante. Né? E muito mais ainda quando nós buscamos quando nós buscamos a entender, né, que por afinidades, porque somos afins, nos mantemos num grupo familiar, ou pelo compromisso, ou pelo afeto, ou na busca da aprendizagem, mas estamos ligados. Essa é a estrutura, é a constituição divina da estrutura da família, realmente. Né? Daí, entendermos que esse processo de educação, que essa maneira vai se dar exatamente nesta convivência. E a missão é daqueles que estão no momento atual, na coordenação, na missão de pais, né? André Luiz, lá no Conduta Espírita, ele vai falar para nós que o lar é a primeira escola. O lar é a primeira escola. É o local onde nós vamos, de fato, aprender. Noutra oportunidade,
nós encontramos um outro conceito do nosso Emmanuel, quando ele diz para nós que a criança, né, principalmente na primeira infância, ela é como se fosse uma base, né? É como se fosse um conjunto de barro ou de argila, né, na mão do oleiro, na mão daquele que trabalha com cerâmica, né? Ele pode fazer dela uma belíssima peça de porcelana, uma belíssima peça de porcelana, ou simplesmente um porte rústico, grosseiro, sem a devida estrutura, não uma aparência tão agradável. Verifique a responsabilidade, né? Responsabilidade. Outra coisa interessante, e para que a porcelana, né, a argila seja trabalhada, seja de fato estruturada em belíssima peça, ela precisa realmente passar pelo processo do alto forno, ou do forno, ou da queimação no forno, né, para enrijecer, para consolidar. E aí eu não entendo da área ceramista, mas a gente sabe que tem o forno que faz ela estruturar, né, e ficar finíssima, realmente. O que nós queremos nessa analogia lembrar? Então vão existir momentos que a modelagem é do oleiro. Nesse caso, os pais se posicionam como verdadeiros olheiros, né, nesse momento, para fazer essa estrutura. E a maneira de trabalhar, de modelar, é dos pais. Não obstante, é bom prosseguir na analogia, que a massa, né, o barro, não é? Se ele tiver arenoso, se ele tiver cheio de pedregulhos, quando ele vai para o forno para ser queimado, né, para enrijecer, ele estoura, ele quebra, ele trinca. Verifique, né? É muito interessante essa analogia de Emmanuel nesse sentido da modelagem. Aí começa, e dessa maneira, nós temos efetivamente que lembrar que somos os modeladores. Somos os modeladores. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós somos os educadores. Nós temos que passar esses ensinamentos. E a gente pode conceituar o seguinte: para nós educarmos, para educar, é preciso educar-se. Verificaram? E falamos assim, mais lentamente, para ficar uma reflexão. Eu não posso dar o que eu não tenho, de jeito nenhum. Para eu educar, para eu ensinar, eu preciso saber. Ou, para que eu eduque, eu tenho que educar-me. Né? O pronome é reflexivo nesse sentido. A pessoa tem que buscar, né? O que a gente traria na vida prática no momento atual, né? É exatamente o exemplo. É ele que carrega, é ele que modifica. Então você precisa vivenciar para passar exemplificando. Vejamos a própria exemplificação de Jesus, né? No que tange a essa caminhada de ensinamentos que ele trouxe para nós, né? Aí, quando nós falamos, ou quando nós poderíamos ampliar essa responsabilidade maior da missão dos pais, e poderíamos dizer da nossa missão de pais, né? Na nossa missão de modo geral, pai, de avós, de tio, de padrinho, né? De criaturas, de educadores que somos, né? Porque pessoas adultas vão ter essa responsabilidade. A missão maior, buscando assim trazer um breve resumo, é de transformar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né? Sob a nossa tutela, transformá-los em homem de bem. Está lá no capítulo 17 também, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o homem de bem, a gente pode recordar lá do texto, nós temos lá uma
uma página fantástica, né, trazendo uma série de coisas que a gente vai lendo, a gente vai reprisando e dizendo, isso eu já consigo fazer, isso ainda eu não consigo, mas conseguirei. A gente vai vendo. Quando chegamos no último parágrafo do texto, a gente gosta sempre de lembrar, ele fala, se você já consegue fazer tudo isso que está enumerado, fique tranquilo, porque você já está no caminho do homem de bem. Você ainda não é o homem de bem, você está caminhando para isso. O exercício é maior. Então, essa é a grande responsabilidade. Quando nos reportamos lá no capítulo 14 também do Evangelho, nós temos uma pergunta significativa, companheiros, bem significativa, do plano maior na nossa responsabilidade de pai. Pais, que fizestes dos filhos que te confiei. E a gente faz sempre uma correlação dessa fala com aquilo que Khalil Gibran, no livro, se não me falha a memória, no Profeta, ele traz a ideia para nós, dizendo o seguinte, pais, vossos filhos não são vossos filhos são filhos do mundo. Daí a importância de prepará-los de alguma forma para o homem de bem na vivência do mundo, na caminhada do mundo, né? Buscando e fazendo com que esses descendentes, né, possam ter, de fato, o melhor aprendizado e uma melhor execução. Mas para tal, né, para tal, a nossa proposta é a exemplificação. O que vai carrear é o exemplo. Repetimos, o que vai carrear é o exemplo. Então, melhor, né? E como diz lá, para trabalhar essa construção do homem de bem, nós precisamos de uma maneira objetiva, interromper, contribuir para que seja sanado as más inclinações que aquela criança, que aquele ser traz para todos nós. E para isso, nós encontramos no livro de Educadores do Coração, do Walter Barcelo, um pequeno texto que ele diz assim, para nossa reflexão. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos, à medida que os veem aparecerem na árvore. Pois é, vossos filhos não são vossos filhos são filhos do mundo. Pais que fizeram dos filhos que eu te confiei, não são propriedades nossas, evidentemente. Mas está na nossa responsabilidade. Então, está no nosso compromisso, está na missão. Essa missão aí bem entre aspas, né? Que é compromisso de afinidade. Compromisso de afinidade. Aí faz com que nós busquemos, companheiros, ficarmos atentos a. Nós gostamos sempre de usar esse recurso. É aquele A com uma crasezinha. Ficarmos atentos a. Não é chamarmos a atenção, mas lembrarmos realmente e da nossa própria postura. Porque nós só podemos dar o que temos. Nós só podemos educar se formos educados. Né? Se conseguirmos, de fato, na nossa vivência, passarmos isso que é importante para os nossos descendentes, para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Porque, de fato, depois, eles têm que sair com aquela exemplificação,
com aquela exemplificação, com aquela maneira. Temos lá no capítulo fazer o próximo, amar o próximo como a si mesmo, sobre lá da caridade, dos infortúnios ocultos, daquela mãe, a gente nos lembrou dessa passagem, daquela mãe, que ela ia, evidentemente, com a filha, que ela levava, que ela mostrava, que ela vivenciava, porque ela também fazia. É esse exemplo que vai objetivamente carrear. E como diz Walter Barcelos, lá no Educadores do Coração, aquelas tendências, né? Aquelas tendências que cada um traz, porque a mala de viagem, os caracteres são efetivamente daquele espírito reencarnante. E nós somos coadjuvantes na proposta de modificá-los. Né? É a grande chance que temos de estar retornando. É a grande chance do compromisso que fizemos nesse sentido. Né? Nós falávamos, ainda há pouco, da belíssima bibliografia, né, que nós temos com relação à importância, à estrutura, à maneira de trabalharmos nesse interrelacionamento familiar. Então, lembramos desse livro, Educadores do Coração, de Walter Barcelos, que é excelente. Lembramos de um outro, que até trouxemos algumas reflexões para nós pensarmos aqui, Vereda Familiar, da Teresa de Brito, da psicografia do nosso querido Raul Teixeira, né? Que ela vai exatamente naquilo que tange à questão da educação doméstica, trazer uns pontos interessantes para a nossa reflexão. Teresa de Brito, espírito, né? Ela vai falar dessa maneira para nós. No lar, na forja doméstica dos caracteres, pais e mães ou tutores podem e devem estabelecer programas educacionais tranquilos e sábios para que homenageiem a vida terrena com dedicação vivenciada diante dos educandos. O exemplo que nós estamos falando, a vivência de tudo isso, né? A postura, né? O ensinamento de valores e de virtudes, valores morais, né? E para tal, você tem que exemplificar. Você não pode exigir do educando que ele não fale mentira se você está no seu cotidiano mentindo perto dele. E ele percebe. Nós falávamos ainda há pouco da nova geração. E Kardec, lá em 1868, esse texto parece que foi escrito para agora, para esse momento nosso, né? Para esse instante. Eles não querem mais, definitivamente, aquele dito que você não pode fazer, você tem que fazer isso que eu estou te sugerindo, isso que eu estou te exigindo, isso que eu estou te mandando. Eles querem que você, de fato, faça aquilo que você fala, aquilo que você exige que o outro faça. Você já faz? Você tem feito? Perceberam? Então, vai aumentando esse compromisso, vai aumentando esse compromisso nosso no campo da ação. E sempre, né? E sempre dentro de uma proposta consciencial. Por isso que o amor vai ser o elemento de ligação de tudo isso. Né? Não é só a punição, mas de ligação. Daqui a pouco eu trago uma outra citação do nosso Célio Alain lá do Grupo Oriente, no livro dele também, que é outra fonte de informações, que ele fala disso. Mas vamos terminar aqui com Teresa de Brito. Ela diz assim: não custa orientar para o respeito a tudo e a todos no empenho educacional,
para a formação do homem de bem vivendo no mundo. Temos que orientar e temos que vivenciar lado a lado. Essa é a melhor maneira de ensinar, fazendo, exemplificando, né? Exemplificando. E construindo, de fato, valores que faça com que ele se torne um homem de bem, né? A atuação do educador doméstico é de primordial importância para a formação sociomoral do ser. É dentro de casa. Aí lembramos lá de André Luiz, lá no livro, a memória vai traindo a gente, no livro de André Luiz, Conduta Espírita. Conduta Espírita. O lar, a primeira escola. Abdicar dessa oportunidade será jogar por terra valioso ensejo de melhorar o nível da nossa sociedade, a começar do nosso lar. Então é lá que tem que exemplificar. É lá que nós temos que vivenciar. É lá que nós temos que atuar, né? A atuação do educador doméstico, pais e filhos, né? É de primordial importância para a formação sociomoral do ser. E a gente perder a chance disso, né? A gente perder a chance disso é de fato comprometedor. Não saberemos, né, numa outra oportunidade, prestar conta disso, que fizeste do filho que eu te confiei. Realmente ele transviou, ele mudou a rota, ele mudou o sentido, né? Realmente. Iniciando-se no âmago do lar, deve a educação, na sua informal atuação, construir os padrões de sanidade que todos esperamos e que exige apenas que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo. É no esforço constante, como diz o Espírito Verdade, no esforço constante, permanente, né? De estarmos atentos a isso, Porque o Walter Barcelo, ele vai dizer o seguinte para nós: a educação da criança no ambiente do lar constitui a verdadeira ciência prática da educação moral. Aí fazendo uma correlação com o texto de Teresa de Brito, né? É a maneira que nós estamos vivendo, é a maneira que nós estamos, dessa forma, contribuindo para essa melhoria, contribuindo para esse crescimento, né? E que saibamos, de certa forma, valorizar e sermos educadores, de sugerir valores construtivos, que a criatura apreenda, porque nós podemos, num primeiro momento, só informar para ele, mas ele não apreende, ele não segrega exatamente esse valor para si, né? Esse valor para si. Ele vai, objetivamente, mandar, né? Ou viver de uma forma simples e sem assimilar. É importante que o valor seja acumulado. Daí, no livro Educação do Espírito, do Walter de Oliveira, que é outro autor, verifica que nós temos assim, uma bibliografia fantástica, muita informação boa, muita informação segura, né? No livro chamado Educação do Espírito, ele fala que realmente nós temos, né? Não nos referimos à educação apenas no seu aspecto intelectual, daquele conceito lá de Kardec, mas a educação que compreende o homem no seu sentido integral, a educação que atinge o sentimento, que eleva, que aprimora e que auxilia a evolução do espírito. Os bons caracteres, né? E nós temos que, de certa forma, buscarmos fazer isso, né? É preciso meditar mais
meditar mais no ato de educar e evangelizar, né? Evangelizar. A gente lembra também que instrução é diferente de educação, né? Instrução é a nível cultural e educação a nível moral, moral realmente, né? A transformação da humanidade é trabalho educativo, como frisou Kardec, né? E é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Que se transformará a humanidade. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral, quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. É processo educativo. É processo educativo. Não tenhamos dúvida disso, companheiros. Não tenhamos dúvida disso. E é disso que nós lembramos lá do livro Elos Familiares, do nosso companheiro aí de doutrina do nosso movimento aqui de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que ele já esteve aí também nos Lares Unidos, Célio Allan Kardec de Oliveira, né? Tem um livro dele chamado Elos Familiares, excelente, que ele fala de pais educadores. Porque aí nós estamos chegando à conclusão que a grande missão nossa é de educar. Para educar, precisamos estarmos educados. Né? Para educar, é preciso educar-se, diz Huberto Rold, nas suas falas. Então ele diz assim, pais educadores, em geral, mantêm alto nível de afetividade na direção dos filhos. Expressam-se cotidianamente com a verdade. Elogiam diante do acerto e ensinam a descobrir o erro. Legitimam a criatividade, reconhecem o esforço pessoal e exemplificam virtudes. Concedem liberdade, porém com responsabilidade. Respeitam os filhos nas suas tendências e gostos, sem descuidar de orientar-lhes sobre a busca do conhecimento, dos valores de conteúdo moral e ético, importantes na sucessão das lutas humanas. Pais educadores transitam entre a energia e a doçura. Energia e a doçura. E quando fala nisso, eu lembro, né, e nós lembramos pessoalmente daquele caso, está lá no Ramiro Gama, do Chico, que alguém, né, estou lembrando do caso assim, rapidamente, e alguém dizia assim, ô Chico, então, diante de tudo isso, não se pode matar uma barata. Ele falou, não, meu filho, pode matar sim, mas mata com amor. Pisa devagarinho, porque se você pisar na barata com ódio, né, você não passa nada. Não tem nada a ver com esse processo, mas nos faz lembrar. É preciso corrigir na hora certa, é preciso exatamente, cotidianamente, lidar com a verdade. E hoje, né, com essa nova geração que estamos convivendo, né, aí os educadores, os psicólogos, os pedagogos falam da criança cristal, da criança índigo, da criança, e nós falamos da criança reencarnada, da criança com muita vivência, da criança que agora, aí lembrei de Raul Teixeira, nesse momento, que agora ele precisa, de certa forma, aprender valores morais. Que os valores intelectuais estão aí. Falávamos antes com Stanley, aí, como que a criançada de hoje dá um show nessa área da tecnologia, dá um show nessa área da comunicação. Quase que aquele bebezinho que está com poucos meses de nascido, se você, apresentar para ele um aparelho celular, ele já sabe passar o dedinho, porque ele sabe como é que é o processo que a tela movimenta. Isso já está nítido para nós. Isso já está perfeito no mundo moderno. Mas e os valores morais? E os valores morais? Aí os pais educadores, que somos nós, que estamos com essa responsabilidade e missão, né,
né? É essa a busca da satisfação, que nós entendamos e que nós reconheçamos isso como uma dádiva, né? Como uma dádiva, façamos efetivamente isso, trabalhar, porque não adianta mais ludibriar, né? Ou dar informações errôneas a essa turma. Nós diríamos, aqueles que estão com a turminha ainda pequena no processo educativo, nós que já estamos na outra geração de netos, né? Outra geração, outra descendência, e já aí já vai, né? Você não pode mais iludi-lo com informações. Não, eu acho, ou isso, ou aquilo, não é dessa maneira. É falar com lealdade, porque a informação, a informação chega para ele muito mais rápida. Então, melhor lidar com a realidade que ele está vivenciando no momento. Isso é que é importante, né? Elogiar naquilo que ele se primou em realizar, se primou em assimilar. Isso é importante, isso é muito importante, né? Mas naquela hora em que ele realmente sofreu algum deslize, ou por não saber, ou até por esperteza, né? Fez chamá-lo à atenção, chamá-lo ao compromisso, chamá-lo à responsabilidade. Falar se aquela atitude gerou algum fato, ele é responsável por ela. Ele é responsável por ela. Está nesse equilíbrio, mas com amor. Igual a ideia do Chico. Não é matar ela com ódio, mas não precisa de estrangular, mas fazê-lo com consciência, com realidade e com verdades, né? E reconhecem aqueles que, de certa forma, buscam, né? Buscam assimilar e aprender. Pais educadores, pais educadores, filhos equilibrados. Pais educadores, filhos bem comportados. Pais educadores, filhos seguros. Prossegue a citação do Célio Allan Kardec aqui nos Elos Familiares, né? E ele diz assim, diz ainda mais: os filhos, mais tarde, tornar-se-ão pais, edificando suas próprias famílias. E essa é a ciranda da vida. E o mundo fantástico das constelações familiares, em decorrência da multiplicidade de nascimentos, o ir e vir dos espíritos em novos corpos, torna-se perfeitamente possível alguém ressurgir no mesmo ciclo familiar, como, por exemplo, um bisneto ser pai dele mesmo. E nesse prisma, o lar torna-se uma escola abençoada para instruir, educar, reeducar e evoluir sempre e sempre. E é verdade. Lá, na terceira, quarta geração, é a própria turma que está voltando. Não tenhamos dúvida disso. É a própria turma que está voltando, né? O bisneto, o tataraneto, tem muito a ver com o cidadão, com ele mesmo lá atrás, né? No retorno dele. Por isso, né? O lar torna-se essa escola abençoada de aprendizado que nós precisamos, de fato, vivenciar. E o momento atual, companheiros, e o momento atual, a situação que estamos vivenciando, e estamos vivenciando e sentindo na própria relação, né? Essa relação nossa de quarentena, de confinamento, de cuidados, né? De estarmos mais vinculados, né, no grupo familiar, vai exigir, como diz André Luiz, no Conduta Espírita, começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza,
uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Então, nossos pais estamos tranquilamente com essa responsabilidade. Fé espírita no clima da família, fonte de espiritismo no campo social. E a vivência natural. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoedando-se no Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Então, eu não vou ter que fazer porque sou obrigado, ou não vou fazer porque é desaforo. O importante é que você esteja tranquilo para tomar essa própria atitude. Ele diz que a humildade constrói para a vida eterna, para frente, né? Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. Aí é que ele reafirma que o lar é a escola primeira. É a escola primeira. Né? Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteiras. É a prática da caridade. Volto a lembrar dos infortúnios ocultos lá do Evangelho. Quem é aquela senhora, aquela mãe que está, e aquela criança, a criança, ela já fez isso, fez aquela atitude, e a menina está do lado aprendendo, né? Aí, mesmo, para nós não ficarmos desanimados, André Luiz diz assim, se está sozinho com sua fé no recesso do próprio lar, deve, aquele que é espírita, atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. Então, se nós temos essa confiança, né? Temos esse aprendizado, e o Stanley, se me permite citar, né? Diz assim, essa abençoada doutrina que está nos ajudando ostensivamente nesse momento ativo da transição, dando essa segurança, dando essa confiança interior, que, de fato, saibamos vivenciar, mesmo que sozinho, aquela fé que abraçamos. Aquela fé que encara a verdade em todas as épocas da humanidade, como diz o texto. Né? E, quando se fala de família, né? Nosso horário está chegando, quando se fala de família, a gente não pode nem deixar, em hipótese alguma, de estar sempre sugerindo o Evangelho no lar. É um momento fantástico. É um instante em que dá uma pequena parada naquela atividade e estamos tendo que ter essas oportunidades no momento atual. Né? Sentar ali alguns minutinhos, vamos fazer uma oração junta? Lê um pedacinho, lê uma página, lê um pensamento, não precisa te ler muito. A gente lembra da nossa, quando a minha turma estava, hoje já está com 44 anos, mas ele falava, papai, você vai ler aonde? Aí eu mostrava no Evangelho, vou ler aqui. Aí ele põe o dedinho e diz, não, você vai ler só aqui. Ó. Ele marcava um pedacinho pequenininho. Né? Então, que seja aquele pedacinho pequenininho, mas que seja aquele momento daquela parada, daquela trégua. Né? E o Evangelho do Lar é Jesus em casa, diz Irene de Souza Pinto. Então, para a gente interromper, né, a nossa troca de ideias nessa noite, e que a gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez no grupo dos Lares Unidos, a gente diz o seguinte a Irene de Souza Pinto. O culto do mestre em casa
é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da glória divina que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano se enaltece, a caridade e a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensa perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calma. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. E é esse reino do eterno amor, essa construção de construir um homem de bem, que está a nossa responsabilidade de pais, de educador, de responsável por criança. O nosso agradecimento, as bênçãos de Jesus em favor de todos nós, de todos os lares que estão nesse momento sintonizados conosco, que possamos, cada um dentro da sua possibilidade, dentro da sua condição, mas atento a essa proposta de recurso, seguir à frente, valendo e trazendo o reino do amor de Jesus para a nossa atitude. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado. Stanley. Muito obrigado. Nós te agradecemos, seu Márcio. Gente, ó, amigos internautas, vocês que estão acompanhando aí, vamos guardar essa energia, né? Num cantinho bem bonitinho aqui dentro, pra gente passar bem a semana, né? Várias mensagens de gratidão aqui, viu, seu Márcio? Que agora nós não tem palestrante mais não, agora é todo mundo youtuber, né? Tem que falar com os netinhos agora. Agora eu virei youtuber. Então, Simone, tá, né? Gratidão, Márcio Pacheco, a Silvia Aparecida, gratidão, Silmara Almeida, gratidão, a Rosângela Gomes, obrigado, amigo Márcio Pacheco, pelo carinho de sempre. Jesus te abençoe com saúde. E a mensagem da Mestre não pode faltar também, né? Márcio, gratidão pela explanação de tamanha responsabilidade para nós pais, com os espíritos que o Pai Celestial nos confiou. Muito obrigado mesmo. Né? São as palavras, e a palavra dos nossos internautas aqui, com certeza, é o sentimento que está em todos nós aqui, o sentimento de gratidão. Eu gostaria de solicitar o senhor para fazer a prece de encerramento, é possível? Perfeitamente. Sim, aí, só que antes, né, nós temos que dar um recadinho aqui muito importante. Pois não, tá? Fica à vontade. O atendimento fraterno, gente, está funcionando de forma diferente, vocês já sabem, né? O agendamento é possível fazer através do WhatsApp, né? Telefone é o 31 9 82 11 72 31. Talvez você não esteja precisando, mas você pode conhecer alguém que esteja precisando. Né? Passa esse telefone, vamos agendar, vamos auxiliar. É um momento muito importante que nós possamos nos apoiar, né? Pelo WhatsApp, atendimento fraterno, 982 11 72 31. Então vamos à nossa prece para encerrar, né, em vibrações superiores da noite de hoje. Muito bem. O motivo, e a gente tem feito isso sempre, Senhor, é ter muito mais para agradecer do que para pedir. Isso a gente traz consciencialmente para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Somos gratos por tudo. Pelo dia, pela noite, pelo trabalho, pelo aprendizado, pela família, por tudo isso que estamos vivenciando e pela oportunidade que nos é dada de cada dia aprender mais e buscarmos essa melhoria. Nessa tarefa, o Senhor, de pais, de educadores, dessa estrutura que estamos vivenciando lá, que possamos ter, de fato, esse reino de amor plantado em nossos corações e saindo pela nossa atitude, nas nossas mãos, nas nossas ações no dia a dia. Nós estamos envolvendo nesse instante todos os lares que estão em sofrimento com a perda de ente querido, mas que haja
no cada coração, Senhor Jesus, aquela chama de certeza de que a vida continua e de que ninguém está desamparado. Aqueles que estão no sofrimento, nos hospitais, nos próprios lares, mais enfermos, acamados, que possam receber as benesses do teu amor e cada um ter a serenidade e a tranquilidade que o teu amparo não falta. Lembramos dos nossos governantes, pedindo que sejam envolvidos nessa onda de serenidade e de paz e que as suas decisões sejam seguras a fim de beneficiar a toda a humanidade que carece tanto desse instante, porque são decisões importantes. Pedimos, Jesus, que cada um de nós possa estar confiante e seguro, sabendo que, como os teus discípulos, que apesar do momento daquela desolação, na descida de Emaús, se sentiam sós, nem percebiam que estavas do lado dele. Mas que lá na frente nós possamos sentir com segurança que também caminha conosco. E é dessa forma, agradecido aos amigos espirituais que estão vibrando conosco nesse instante. Aos amigos espirituais que orientam esse trabalho do Grupo Lares Unidos. Os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, possam encontrar guarida em nossos corações, nessa atitude do bem e nessa vivência do amor. Que a tua paz, Senhor, que a tua serenidade e segurança permaneça conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio Pacheco. Obrigado, amigos internautas que nos acompanharam na noite de hoje. Boa noite a todos, muita paz a todos. E semana que vem nos vemos de novo. E sou Márcio, até uma próxima vez. Grande abraço. Se Deus quiser. Com Deus, muita paz. Nosso carinhoso abraço a todos vocês, viu? A todos que nos mandaram recomendações, com carinho, viu? E sempre que possível a gente vai estar aqui, com muita alegria. Deus nos abençoe. Obrigado, amém. Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite.